Estamos recebendo os deputados que foram eleitos, os que foram reeleitos, e hoje o nosso convidado é o deputado estadual do Progressistas, Marden Menezes. O deputado foi reeleito com 36.919 votos. Deputado, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Agradecer a você e a TV O Dia pela oportunidade. A avaliação que o senhor faz aí dessa... A gente conversou muitas vezes antes da eleição, o senhor falando desse período de pré-campanha, que foi um período longo de pré-campanha, muito longo, e aí vieram os 45 dias de campanha. Qual o balanço o senhor faz desse trabalho, que levou o senhor a essa votação? Bom, uma campanha extenuante, né, desgastante para todos. Nós iniciamos as visitas pelos municípios, a lei permite isso. Antes a eleição eram 90 dias, eram 3 meses. A lei encurtou a eleição para praticamente 45 dias, o processo eleitoral em si, mas antecipou demais a pré-campanha. Então nós iniciamos as visitas aos municípios acompanhando as pré-candidaturas majoritárias das oposições desde o ano passado e percorremos praticamente todo o Piauí, todas as regiões, levando a nossa mensagem de trabalho, ouvindo a população e, obviamente, que fazendo um diagnóstico da realidade de cada região, de cada município, para apresentarmos um plano de recuperação, de soerguimento do nosso Estado. Acreditamos nesse sentimento de mudança e eu, claro, na minha pré-candidatura a deputado estadual, me dediquei ao máximo. E como eu sempre fiz, não me dediquei só à minha reeleição, me dediquei também a um projeto, a um sentimento, a uma vontade, a uma busca que eu sempre tive de ver o Piauí com um modelo de gestão diferente do atual modelo, por vários motivos. Pela dificuldade na prestação dos serviços, o nosso Estado não presta bons serviços à população, nós pagamos muitos impostos. Só eu sei a luta que tive na Assembleia ao longo de todo esse tempo em defesa dos professores, contra o aumento de impostos, em defesa dos profissionais da saúde, dos policiais civis, militares, que não tiveram aumento ao longo desse mesmo governo que aí está. Então, eu permaneci esse período todo defendendo a sociedade na Assembleia e vendo que o Piauí pode ir muito além, que o nosso Estado pode ser um Estado melhor para todos, com melhores serviços, com menos impostos, com mais retidão na aplicação dos recursos. E aí nós mergulhamos nessa campanha. Eu quero agradecer a todos, é a primeira entrevista que dou após o resultado da eleição, a primeira de todas. Não falei para a rádio, não falei para a TV, estou vindo hoje aqui e aproveito para agradecer os 36.919 piauienses que nos reconduziram à Assembleia. Aproveito também para reafirmar o meu compromisso com a população piauiense, de manter a mesma postura, com coerência, com altivez, com independência no Poder Legislativo. Se sempre fui um parlamentar combativo, continuarei sendo. Mas não posso negar um gosto amargo nesse resultado, tanto que não comemorei por conta da situação de governo do meu Estado, porque é um Estado que vem sendo governado há 20 anos, pelo mesmo sistema, pelas mesmas pessoas. Só o que a gente escuta nas ruas, nas repartições do servidor público, do cidadão, são queixas em relação a má prestação de serviços públicos e ainda assim a maioria dos piauienses opta por permanecer da forma como está. Então não posso esconder uma ponta de decepção, um gosto amargo no final desse processo, uma vez que essa mudança ela seria fundamental para que o Piauí conhecesse uma nova forma de governar. E essa alternância seria salutar, seria importante para as próximas gerações de piauienses. Mas, como vivemos numa democracia e como eu já tenho alguns anos de uma trajetória política consolidada como deputado estadual, nós temos que aprender a lidar com a opinião contrária, aceitar o resultado das urnas e encarar
a nossa missão, onde mais uma vez a população nos coloca numa condição de ser um parlamentar de oposição. E por que que eu digo isso com muita firmeza aqui? Porque eu não sou o tipo do parlamentar de estar pulando de galho em galho. Você observa que em muitas eleições... correndo atrás do governo. Que em muitas eleições, seja em prefeituras municipais, em municípios, seja de estado, passa a eleição, o vereador ou o deputado eleito pula logo para o lado que ganha. A expressão é essa, as pessoas dizem, fulano pulou. Não é o caso do Marden Menezes, que sempre teve uma posição, sempre teve uma coerência. Eu não abro mão das minhas convicções. E também tem uma maturidade de encarar que, querendo ou não, será uma nova pessoa, embora tenha tido influência por demais ao longo dos últimos governos, mas não será o mesmo governante, embora seja o mesmo partido e o mesmo modelo. Então eu terei a maturidade de dar o tempo também para observar que medidas esse novo governo vai adotar. Se vai haver alguma transformação, se vai haver alguma reforma, se vai ter alguma mudança na forma de gerir os recursos do Piauí. E aí a sua relação com o novo governo na Assembleia, obviamente que vai depender das propostas, do projeto, da forma de agir do novo governo. Eu permanecerei onde o povo me colocou. Eu digo em relação a alguns projetos, a avaliação de projetos. Não há dúvida que eu estarei onde a população me colocou. Mas o que é preciso ter, e não só de minha parte, mas de todos os parlamentares, é pelo menos a maturidade de aguardar o que virá. Como será esse governo? Será a repetição do que o Wellington Dias fez, do que a Regina vem fazendo? Enfim, é algo que todo o Piauí espera que aconteça. Agora, o meu papel de independência, de altivez, de fiscalizador e de estar ao lado do servidor público, das categorias profissionais e da sociedade, esse papel eu não abro mão. Então, esse é o resumo, né, do processo eleitoral. Mas não há nenhum problema no caso de projetos que o senhor entenda que são projetos importantes e projetos que estão dentro daquilo que o senhor considera que é necessário para o estado do Piauí. O senhor mantém, obviamente, sua posição de parlamentar oposicionista, mas neste caso não há nenhum problema em votar a favor dos projetos, como o senhor fez outras vezes. Douglas, no caso... nunca houve, porque há determinados projetos que eles são até obrigatórios, eles são essenciais, eles são necessários. Por exemplo, em algum momento lá atrás, quando o Estado precisou de recursos para obras de infraestrutura, a Assembleia deu créditos a esse Estado. Infelizmente, não houve aplicação correta e adequada dos recursos. Estou dando um exemplo de vários. Então, se vierem medidas a melhorar o Estado, a enxugar a máquina, a se ter mais transparência, a se dar aumentos para categorias de servidores que há muito tempo sofrem, posso citar aqui o caso da Polícia Militar, se houver o chamamento de concursados, a contratação de novos policiais, a convocação de novos policiais, é óbvio que aquilo que for de interesse da sociedade piauiense terá não só o meu, mas o apoio da Assembleia como um todo. Agora, o meu lado, a minha posição política é muito clara, é onde o povo do Piauí me colocou mais uma vez. Então, eu estarei exercendo o 6º mandato como deputado estadual, infelizmente sem ter a oportunidade de ter um governador que seja próximo, que seja do mesmo partido e que possa nos ouvir e nos atender. Essa oportunidade, as circunstâncias, a história política, né, as coincidências ou não, elas levaram para que eu tivesse mais uma vitória, e aqui eu tenho que agradecer ao povo do Piauí, uma vitória individual, mas que eu não posso negar uma decepção, né, uma tristeza, um gosto amargo por conta da situação de governo, porque a maioria da população, embora nós tenhamos serviços ruins, tanto na segurança pública, que está aí sucateada, como o tratamento para com os professores, que é o pior possível, a situação de calamidade das nossas escolas, da Universidade Estadual, você olha para as estradas do Piauí, em todos os aspectos, nós temos uma falta de gestão, mas ainda assim, a maioria da população, por qualquer que seja o motivo,
optou por manter o mesmo modelo. Então, na minha concepção, na minha visão de Piauí, infelizmente, não progredimos. Nós mantivemos um status quo, uma realidade que não tem sido boa em termos de atenção, de serviços, de dignidade, de prestação, de auxílio, de apoio à sociedade como deveríamos ter. Deputado, o senhor, conhecendo o governador eleito Rafael Fonteles, trabalho dele como secretário de Fazenda, e também o histórico dele como empresário, como a formação acadêmica, como ele disse muitas vezes nas entrevistas, que a marca do governo dele vai ser a marca dele. Ele vai imprimir uma marca própria de governo, que vai ser uma marca muito ligada à formação acadêmica dele, muito ligada ao estilo de trabalho dele, que é da iniciativa privada. Enfim, fez ali uma espécie de antecipação de como mais ou menos vai ser o governo. Questão dos nomes mais técnicos nas secretarias. E eu pergunto ao senhor, é natural dar esse tempo, a famosa lua de mel, que se tem quando o governador, o presidente, enfim, o prefeito é eleito, mas o senhor, no geral, o senhor tem a esperança de que o governador eleito faça uma gestão diferenciada? Bom, olhando pelo que aconteceu no comando do PT ao longo dos 20 anos que se passaram, a Assembleia sempre teve lá de 8 a 10 suplentes. Ou seja, 8 ou 10 parlamentares não eleitos foram levados à Assembleia Legislativa para aquinhoar a base política que é extensa desse modelo, desse governo que se perpetua. Mas agora ele elegeu 22 de cara. Sim, né? Mas ainda assim, o governo sempre buscou ter 27 e 28, fora os suplentes que lá estavam. Você tem no estado do Piauí órgãos com status de secretaria que nem nós sabemos exatamente o quantitativo. Não é culpa minha nem sua, que é jornalista, porque é tanto órgão com status de secretaria para dar um pedaço do bolo, da pizza, para político, que nós não temos esse controle. Então é um modelo que a máquina é pesada, que ela cobra inúmeros impostos, uma carga tributária imensa, e essa máquina serve prioritariamente à classe política e não à sociedade. É exatamente isso que venho dizendo há muito tempo. Nós precisamos ter um governo que sirva à sociedade e não à classe política. Então, se há, por parte do governador eleito, essa intenção de empreender a sua marca, é preciso que haja o início desse governo e é preciso que se dê o tempo necessário que a própria democracia impõe da tomada de posse, das medidas que serão adotadas para que se avalie para onde o Piauí vai. Mas olhando pelo passado, se for a repetição do modelo adotado pelo partido do governador eleito, de minha parte há uma temeridade, porque o estado do Piauí, nesses anos todos, ele cobrou altíssimos impostos da sociedade para manter uma estrutura administrativa pesadíssima, onde a prioridade foi manter uma imensa base política. E essa imensa base política, numa eleição, continua dando vitórias a esse modelo. Mas a sociedade em si continua extremamente desassistida. E aí basta observar os indicadores, a situação, como eu já disse, dos serviços prioritários. Basta ir no hospital público, basta ir numa delegacia, basta você sofrer um atentado contra um bem material ou contra a sua integridade e procurar um amparo numa delegacia, ou procurar o policiamento, ou basta você visitar uma escola de ensino médio, ou basta ir bem aqui no campus Torquato Neto da Universidade Estadual. Então é um modelo que sucateou os serviços, mas que, por outro lado, em detrimento disso, manteve uma imensa base política aquinhoada, locupletada, toda com cargos, com muita estrutura, e esse modelo é o modelo que tem ganho eleições. Não é o modelo que eu defendo para a minha sociedade e para o Piauí. Se isso vai mudar, o tempo é que dirá, e nós vamos, claro, fiscalizar, acompanhar com todo o respeito, com a mesma grandeza, sem
pessoalizar o debate, sem fulanizar o debate. O governador eleito é praticamente da minha geração, então é uma pessoa que, se quiser mudar, se quiser melhorar, se quiser avançar, terá condições políticas para isso, porque tem uma maioria na Assembleia e tem uma estrutura imensa nas suas mãos. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Mas, a julgar pelo que vem acontecendo, infelizmente, a receita, a fórmula, ela é muito boa para os políticos ligados ao governo. Para a sociedade, ela não tem sido tão boa assim. A concentração agora de esforço é no segundo turno da eleição presidencial. A oposição toda trabalha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como é que tem sido esse trabalho, deputado? Porque terminou a eleição, o senhor disse exaustiva, muito cansativa, difícil, mas emendou-se com o segundo turno. Recentemente eu fiz agora no último domingo até uma publicação nas minhas redes sociais onde deixei claro o meu voto e o meu apoio à reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. E posso explicar de uma maneira muito clara. Se evitar o retorno de um governo que aconteceu durante 16 anos no país e que levou o Brasil para o fundo do poço. Deixou o Brasil mergulhado, afundado num mar, num lamaçal de corrupção, o país desacreditado e numa situação quase irrecuperável. Então, de todos os caminhos, na minha opinião, e eu tenho direito a ter essa opinião, e peço a reflexão das pessoas que acompanham o meu trabalho, que simpatizam com a nossa forma de lidar com a coisa pública, com a vida pública, com a opinião. As pessoas que escutam o Marden, o que eu peço é a reflexão. Entre uma pessoa que tem um comportamento estourado, que muitas vezes não consegue se comunicar da maneira adequada, na fala, mas cujo governo passou longe de escândalos de corrupção, que enfrentou uma guerra e enfrentou a pior de todas as guerras, que foi uma pandemia. E o país está retomando com rapidez uma estabilidade econômica, com redução da inflação, com um aumento progressivo na quantidade de empregos que estão sendo gerados, com um avanço nesses indicadores maior até do que países considerados de primeiro mundo. Então o Brasil está, de certa forma, se arrumando, ele está se organizando, se reorganizando depois de uma pandemia cujos efeitos ainda estão aí e de uma guerra que, embora seja lá na Rússia, esteja os resultados repercutindo em todo o planeta. Então, você interromper um momento de reorganização do país para voltar a uma gestão que já teve 16 anos, que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história do planeta, onde o ex-presidente, que está candidato, foi preso por corrupção, com a maioria dos seus assessores próximos, ex-ministros. Todo esse esquema de corrupção foi desvendado e exposto ao planeta inteiro. E aí nós vamos pegar essas mesmas pessoas e vamos dizer, não, nós vamos entregar de novo o cofre, vamos entregar de novo o patrimônio do povo brasileiro para essas pessoas. Me perdoe. Claro que tem muitos piauienses que pensam e nordestinos que pensam de forma contrária, mas não é esse o meu pensamento. Então, de todos os caminhos, na minha concepção, o pior deles é retornar à gestão do PT no plano nacional. Não é avanço, é retrocesso. E não se trata aqui de ser um defensor apaixonado do atual presidente. Não, de maneira nenhuma. Mas se trata de pensar no Brasil. O país está retomando um caminho de geração de emprego, de queda de inflação, de redução de impostos. Não se pode negar quantos impostos foram reduzidos, os aumentos dados aos professores, o reconhecimento do valor dos professores no reajuste dos pisos, agora mesmo o piso nacional para os enfermeiros, auxiliares, técnicos e parteiras, que foi uma das categorias que mais sofreu, que mais trabalhou durante a pandemia. Então, essas pessoas tiveram o reconhecimento do governo. Foram inúmeros projetos de titulação
das famílias sem terra assentadas nos assentamentos, ou seja, diversos assentamentos foram feitos no passado, mas as pessoas não tinham acesso ao documento da terra. E agora que essas pessoas estão se tornando, de fato, proprietárias dessas áreas, com a documentação sendo entregue para as mães, para as mulheres. Então, são ações que merecem esse reconhecimento. Então, entre um caminho e outro, repito, de uma maneira muito clara, muito serena, a minha posição é de evitar que haja um retrocesso com a volta de um governo que já teve 16 anos e que, na minha opinião, deixou o maior rombo da história nas estatais, o maior esquema de corrupção já visto no planeta. Então, você pegar o cofre e entregar de novo para essas mesmas pessoas, eu entendo que é um tamanho contrassenso. Se o povo brasileiro tiver juízo, e principalmente os piauienses que ainda têm tempo de refletir sobre isso, até para que haja um equilíbrio de forças. Outros temas importantes que devem ser abordados, aproveitando o direito à vida, como é que se defende o aborto. Quer dizer, o ex-presidente abertamente é defensor da legalização do aborto. Eu entendo que não é uma proposta para um país como o nosso, para uma população que tem fé, que tem a sua religião, que tem princípios que não podem ser quebrados. São várias temáticas que estão em jogo, a ideologia de gênero nas escolas, quer dizer, você basear um ensino de crianças utilizando como base a ideologia de gênero, quer dizer, sensualizando, erotizando o ensino infantil muito antes do que se deveria, e ainda com temáticas que não são prioridades, não são essenciais para as crianças nesse momento da vida. Então, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra o aborto, então eu não posso votar em quem defende essas propostas. Então, essas e outras razões me fazem votar e apoiar a reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. E eu peço às pessoas que reflitam, que pensem bem. E basta ter um pouquinho de memória. Lembrem de como foi os últimos anos de governo Lula e Dilma, como foi a bagunça na época do Temer e tudo que o Brasil enfrentou em apenas 3 anos e meio. O Brasil enfrentou, como eu disse, uma pandemia, está enfrentando ainda as consequências da pandemia e da guerra, e em 3 anos e meio reduziu impostos, está superando a inflação, está gerando emprego e está se reorganizando. Você interromper isso, zerar tudo isso e entregar o país para quem já teve 16 anos e deixou o país como deixou, eu não posso acreditar que seja uma boa decisão, independentemente de polêmica. Porque as pessoas dizem, mas fala besteira. Qual dos dois? Qual dos dois não fala bobagem? Porque se nós observarmos, ambos erram feio no uso das palavras. Dizem bravatas, dizem grosserias, muitas vezes falam uma coisa aqui e depois acabam tendo que corrigir. Então, esse pecado, esse erro, os dois têm. Mas entre um caminho que não se envolveu com escândalos de corrupção e outro que construiu o maior sistema de corrupção e utilizou desse sistema de corrupção como o principal mecanismo de governar o país, aí eu não tenho dúvida. Eu não quero essa volta do passado. A gente tem que olhar para frente. Obrigado, deputado, pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Contem conosco, todos os piauienses. Mais uma vez, muito obrigado àqueles que confiaram o seu voto no nosso trabalho e reafirmo aqui a mesma postura, a mesma maneira de ser, a mesma maneira de enfrentar as adversidades, as problemáticas e de olhar para o nosso povo e para o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado.